Sejam bem-vindos a mais um Sociedade em Pauta, hoje com o doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para falarmos sobre a violência no Rio de Janeiro e as decisões judiciais. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Grande alegria estar aqui com você novamente, queridos colegas Silvio e Márcio, Sheila. Estamos aí. Boa noite, Marcelo. Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo certo. Marcelo, vamos começar o assunto, vamos diretamente, né? Porque acho que nós temos bastante o que falar. Primeiramente, eu acho que aquela decisão mais antiga do STF que impede, né, a polícia de fazer diligências, né, e outro tipo de atividade nos lugares onde está conflagrada a violência, basicamente nas favelas do Rio. Então, acho que é importante nós começarmos por aí. Sim. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, inicialmente proferida em caráter liminar pelo ministro Fachin e depois confirmada por maioria de votos pelo tribunal, ela é duplamente equivocada, né? Digamos assim. Primeiro, ela é equivocada no seu... Vamos começar pelo conteúdo, né? Quer dizer, não faz nenhum sentido, né, você imaginar, né, que numa área dominada pelo crime organizado, né, para quem não é do Rio de Janeiro, né, vamos rapidamente traçar um panorama da situação do meu estado. Ótimo. De acordo com um estudo recente feito pelos órgãos de inteligência da Secretaria de Polícia Civil, aqui no Rio de Janeiro nós não temos mais Secretaria de Segurança, temos uma Secretaria de Estado de Polícia Civil, uma Secretaria de Estado de Polícia Militar. E a Secretaria de Polícia Civil fez um levantamento há pouquíssimo tempo, coisa de talvez 2 meses no máximo, dizendo que nós temos no Estado, né, não apenas na capital, mas no Estado, um pouco mais de 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado. E aí, crime organizado significa ou facções do tráfico, que no Rio são 3, né? Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos. Comando Vermelho é mais forte, com algumas incursões do PCC paulista, e milícia, né? Nem tudo é tráfico. Algumas comunidades são dominadas pela milícia. E hoje algumas comunidades são dominadas por uma aliança entre milícia e tráfico, né? As milícias surgiram no Rio de Janeiro como contraposição ao tráfico, mas isso já não corresponde mais à realidade. Em diversas comunidades eles se uniram, né? E juntos estão lá explorando os mais diversos tipos de atividade ilícita. E esse mesmo estudo da Polícia Civil calcula que nós tenhamos, somando todas essas facções criminosas, algo em torno de, o número é impressionante, 56 mil criminosos fortemente armados. 56 mil homens integram essas, todas somadas, né? Essas facções, milícias e todas. Posso estar te dando uma bola nas costas aqui, Marcelo, mas tu sabe mais ou menos qual é a força da polícia no Rio? A polícia militar tem um pouco acima de 40 mil integrantes. A Polícia Civil não tem 9 mil, não chega a 9 mil, o que significa que esse exército de criminosos ele reúne um número maior de integrantes do que as 2 polícias somadas. Que loucura. Bom, e eles dominam essas comunidades na capital, na região metropolitana, no estado inteiro, mas marcadamente na capital, na região metropolitana. Eles têm
expandido suas atividades recentemente para o sul do estado, para Angra dos Reis, né, por exemplo. E o que essa decisão faz? Né? A pretexto da pandemia do coronavírus, né, ela simplesmente proíbe operações policiais, né, a não ser, diz lá a decisão, em situações absolutamente excepcionais, que ela não define, né? O que seriam situações absolutamente excepcionais, né? A excepcionalidade nessas comunidades virou rotina, né? Então, por exemplo, né, nós tivemos, vocês devem lembrar, agora, no mês passado, né, o Rio foi para as manchetes de todo o noticiário com uma guerra violenta entre duas facções para ocupar um conjunto de morros chamado Complexo de São Carlos, né? Integrantes de uma determinada facção, o Comando Vermelho, saíram devidamente combinados, partiram de 10 favelas diferentes para tomar de uma facção rival, que, salvo engano, é o terceiro comando, esse morro, esse complexo do São Carlos. E, enfim, foi porque, veja, é fuzil para todo lado, né? Todas essas facções têm fuzis moderníssimos, caríssimos, né? Extremamente letais. E a população dessa comunidade se viu cercada, se viu no meio desse tiroteio, né? E uma jovem mãe de 25 anos, para proteger o filho de 2 aninhos de idade, ela se jogou sobre o menino, né? Colocou o corpo sobre o da criança para que a criança não fosse atingida, e a criança, de fato, não foi atingida. A mãe foi atingida e morreu. Tá? E o que a polícia pôde fazer? Né? A polícia já tinha informações, né? O setor de inteligência da polícia já tinha informações de que havia uma movimentação de traficantes, né? Que poderia ocorrer essa ação para a retomada. Acontece que o volume de informações que chega à polícia é muito grande. Né? Como é que se trabalha com inteligência? Você recebe as informações e vai procurar checá-las, vai procurar verificá-las. Tem muita coisa verdadeira, tem muita coisa falsa, tem boato. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o subsecretário de polícia estava explicando, né, com muita propriedade, num programa que nós participamos juntos, aí no canal de televisão, que a polícia, o que ela faz com essas informações é um trabalho de campo. Ela vai ao local para confirmar de forma discreta, não é? Para confirmar, olha, realmente está havendo isso, está havendo essa movimentação, estão entrando em contato com traficantes de outras favelas, estão planejando isso. O que aconteceu nesse caso? Ela não pôde fazer esse trabalho de campo, né? Por quê? Porque esse trabalho de campo significa estar rotineiramente nesses locais, nessas comunidades, sondando, perguntando, ouvindo, vigiando, né? E ela está proibida pelo Supremo de fazer isso, né? Ela não pode estar, como estava, de forma rotineira, de forma cotidiana nessa comunidade, sob pena, a decisão é duríssima, né? Ela diz, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa, né? Então, uma espada sobre a cabeça dos policiais. Então, o que a polícia pôde fazer? Pôde reagir, né? Pôde atuar a posteriori, quer dizer, a atuação preventiva foi impedida por essa decisão estúpida, né? Não há outro termo, do Supremo Tribunal Federal, que a pretexto... E veja, é a pretexto da pandemia, né? Qual é a lei que diz que durante a pandemia suspende-se a persecução penal, né? Oi, Marcelo. Suspende-se a vigência do Código Penal, da lei de entorpecentes. Isso, só para fechar. E do ponto de vista sanitário, isso é outra estupidez, porque o que está acontecendo nessas comunidades dominadas pelo tráfico? Os chamados bailes do corona. O tráfico promove, sempre promoveu, né? Bailes funk nas comunidades, e agora, mais ainda, porque a polícia não pode entrar lá para reprimir. Né? Não faz sentido algum. A minha pergunta é essa: qual que é o fundamento fático para essa decisão? Porque se for o corona, então ele não pode entrar em lugar nenhum, né? Não é só ele não pode ir à praia, onde tiver multidão, a polícia... Pois aí você percebe, né? Claro, você percebe que o corona não passa de pretexto, né?
Basta que você olhe os autores da ação, são aquelas ONGs, nossas velhas conhecidas, né? Eu cito duas, Conectas e Justiça Global, que há anos fazem campanha pelo desencarceramento de criminosos em geral e de traficantes em particular. Elas são ideologicamente contrárias à repressão ao tráfico de entorpecentes, né? Para não dizer ao crime em geral, porque aí nós temos algumas que são verdadeiramente abolicionistas, né? Mas particularmente ao tráfico. Então, a pandemia serviu de pretexto, né, para proibir. Eu não tenho dúvida que quando a pandemia terminar, um outro pretexto será procurado, será buscado, né, para que a polícia continue impedida de subir os morros. Não é só de subir o morro, nem todas as comunidades aqui do Rio ficam em morro, algumas são planas. Mas, enfim, que a polícia continue revivendo essa situação triste que o nosso Estado já viveu nos anos 80, no governo Brizola. Né? Mas aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, né? Porque, veja só, a decisão do Brizola de proibir a polícia de subir morro foi igualmente desastrada, teve efeitos nocivos, fortaleceu o crime organizado, aumentou a criminalidade como um todo. Então, nós já vimos esse filme no governo Leonel Brizola, a polícia foi impedida de subir, as facções criminosas do tráfico se fortaleceram, né? Elas não se dedicam apenas ao tráfico, elas se dedicam ao roubo de carga, ao roubo de veículos, a vários outros crimes. Hoje, no Rio, elas alugam armamento para outras quadrilhas praticarem roubos. Né? Mas veja, há uma diferença importante. Pelo menos, né, por mais desastrosa que tenha sido a decisão do então governador do Estado, né, de estabelecer uma política de segurança pública em que a polícia não pudesse subir morro, ele era o governador do Estado. Né? Ele foi eleito pela população. Então, ele tinha legitimidade para fazer isso, né? Porque aí entra a segunda ilegalidade da decisão do Supremo, né? Quer dizer, além da questão do conteúdo, você tem a questão da absoluta falta de legitimidade do Supremo para traçar a política de segurança pública. O Judiciário não traça política de segurança pública. Né? Se fosse função do Judiciário traçar a política de segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública seria um órgão do Tribunal de Justiça nos estados. Né? O Ministério da Segurança Pública seria um órgão do Supremo. Né? Segurança pública é a função do Poder Executivo. É por isso que, em todo o Estado brasileiro, a Secretaria de Segurança, ou quem às vezes lhe fizer, né, o que corresponder a ela, é subordinada ao governador do Estado, que se elege com uma proposta de segurança pública. Uma proposta. A proposta do governo eleito na última eleição aqui no Rio foi a de enfrentamento, todo mundo sabe disso. Foi de enfrentamento. Né? Aí um partido que perdeu, junto com essas ONGs, um partido que perdeu a eleição, né? Um partido que tem uma política de segurança pública que é contra o enfrentamento, né? Que é a favor de... Nem sei lá do que ele é a favor, né? De que todo mundo suba até onde estão os traficantes, vestido de branco, cantando Imagine, do John Lennon, e soltando pombinhas. Deve ser isso, né? Mas esse partido, Partido Socialista Brasileiro, vai junto com essas ONGs ao Supremo e diz: não gostamos da política, não estamos gostando da política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro. Queremos outra política. E aí o Supremo... Isso é nitidamente ativismo judicial. Né? Porque, veja, o papel do judiciário é aplicar a lei. Né? Qual é a lei que diz, né, que não pode... Que a polícia não pode agir durante uma pandemia? Não existe isso. Né? Então, ele não agiu. O que o Supremo fez aí não foi aplicar a lei, né? Foi traçar a política de segurança pública. Eu até, para deixar isso bem claro, né? Eu costumo usar o seguinte exemplo. Tá? Se o Supremo tivesse decidido, né, numa ação qualquer, que a polícia do Rio de Janeiro estaria obrigada a realizar operações policiais nos morros, todo dia, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, eu estaria criticando essa decisão do mesmo jeito. Talvez não pelo seu conteúdo, né? Mas por quê? Porque ela não tem legitimidade. O Supremo, não tem legitimidade para isso. Ele não pode dizer que é para a polícia fazer mais operações, fazer menos, usar helicóptero, deixar de usar helicóptero, voar com helicóptero por aqui, não voar com helicóptero por lá. Não, isso não existe. Isso é função do Poder Executivo.
Essa questão aí, Marcelo, só que eu acho que são duas coisas importantes até para a gente colocar na discussão. Nessa decisão do Supremo, uma das coisas que ele disse é que naquelas hipóteses de excepcionalidade, teria que comunicar ao Ministério Público, que é o, né, que faz o controle externo da polícia. E também proibiu a utilização de helicópteros, né? Ou seja, a primeira é feita para não dar certo, porque a gente sabe que, às vezes, de fazer uma operação, né, do porte que tem que ser para poder acessar uma zona conflagrada de tráfico, quanto maior o sigilo, mais possibilidade de dar certo. Ou seja, quando você mais abre, né, mais vai ser a chance de não ter sucesso aquela operação. E o helicóptero, por sua vez, eu acho que, assim, que é uma segurança, uma garantia do próprio, dos próprios policiais, dos civis que estão lá, que não são nem policiais, nem das quadrilhas. Exatamente. O helicóptero é uma segurança não só para os policiais, mas como para os moradores daquela área onde está havendo a conflagração entre a polícia e os criminosos. Por quê? Porque muitas das comunidades, todo mundo sabe disso mesmo, quem não é daqui do Rio, né? Muitas das comunidades são no alto de morro, né? Então a polícia está vindo de baixo para cima, né? Quem tá no plano superior tem uma visão privilegiada, né? Os nossos colonizadores portugueses já nos ensinaram isso, eles construíam as suas fortalezas, os seus fortes, sempre em locais altos, não é? Então, e mesmo quando a comunidade é plana, como é o caso da Cidade de Deus, ela é um labirinto, né? Muitas vezes, né, o urbanismo, se é que se pode usar essa palavra, dessas regiões, lembra de uma cidade medieval, são vielas, enfim, é labiríntico o desenho. Labiríntico. Né? Então, quando o policial está de helicóptero, naturalmente, com visão privilegiada, ele encontra o criminoso mais rápido, porque o criminoso se esconde lá, ele tem lá os esconderijos dele. Né? No caso do morro, quanto mais alto, melhor, para ele se esconder. E no caso dessas comunidades planas, quanto mais intrincado for o labirinto, mais ele vai procurar colocar ali o seu refúgio. Então, o helicóptero permite que ele seja localizado mais rapidamente. Sendo localizado mais rapidamente e neutralizado mais rapidamente. Né? Sendo neutralizado mais rapidamente, menor tempo haverá, né, para tiroteio, a troca de tiros, o confronto será menor em termos de tempo, vai durar menos tempo. Quanto menos tempo durar, menores as chances de um inocente ser atingido. Hoje, o número de inocentes feridos por tiros partidos de helicóptero em operações policiais no Rio de Janeiro é zero. Né? E aí vai o Supremo e diz que não pode usar helicóptero. Então, quer dizer, o que é isso? Né? Quer dizer, isso, né? Você imagina 11 ministros, né? 11 integrantes do Poder Judiciário dizendo que tipo de veículo, a polícia, que tipo de equipamento é a melhor palavra, a polícia deve ou não deve usar numa operação. O que o helicóptero tem dessa história? Por que ele entrou nessa história? Por que não pode usar o helicóptero? O motivo real é que os traficantes detestam o helicóptero, né? Porque o helicóptero é muito ruim para ele ou para a polícia. Na realidade, e aí eu vou ser muito franco aqui. Marcelo, acho que a expressão correta é que o uso do helicóptero tira vantagem dos bandidos. Exatamente. Não, mas no círculo, na decisão, qual foi o fundamento? Que eles tinham que dizer alguma coisa. O que eles disseram? O que eles dizem é exatamente o contrário da realidade, né? Eles dizem que com o helicóptero o risco é maior de atingir um inocente. E é exatamente o contrário. O risco é menor, tanto que não há registro de inocente atingido por disparo de policial efetuado a partir de helicóptero. Quer dizer, e qual que é a relação, então, disso com a Covid? Essa do helicóptero é pior, porque essa independe do Covid. Eles querem que seja adotada para sempre, né? Como política de segurança pública. São as do helicóptero que espalham o vírus
com mais intensidade. Deve ser isso. Mas Um helicóptero espalha um vírus. Deve ser. Joga para casa dos moradores um vírus. Só pode ser isso, né? Mas deixa eu só te fazer duas perguntas, né, Marcelo? Uma assim, ó, primeiro, né? Nós conhecendo como a gente conhece, nós três aqui trabalhamos com isso há muitos anos, né? A bandidolatria que virou o país. Qual é a perspectiva disso não só ser mantido depois da coisa, mas ser estendido aos demais estados? Porque aí, assim, ó, eu não vejo qual é o argumento que eles dizem assim, não pode usar helicóptero no Rio, mas pode usar em São Paulo. Exatamente. Existe esse perigo. Existe esse perigo, né? Em Belo Horizonte. A bandidolatria não para, né? Não para, né? Então, a sociedade precisa reagir, né? As pessoas... aqui no Rio, a posição da população com relação a isso é majoritariamente de repúdio. Né? A população está revoltada com essa proibição, até porque nós já vivemos isso, né? Pelo menos os mais velhos, nós já vivemos essa história, foi aí que a polícia... Foi aí que começou a guerra sim, porque, veja, com a polícia... É o que eu digo sempre, né? O ministro Fachin intimou a polícia para proibi-la de subir o morro. Agora, ele vai intimar o traficante para parar de vender cocaína, né? O senhor está proibido de vender cocaína durante a pandemia? Eu desconfio de fazer aglomeração, né? Fazer baile funk para fazer aglomeração. Então, quer dizer, o tráfico vai continuar agindo, vai continuar faturando, né? Vai faturar cada vez mais, porque sem repressão... Porque, veja, essa uma coisa falsa, né, que a esquerda costuma dizer, é que essas operações policiais contra o tráfico só servem para enxugar gelo. Não é verdade. Não é verdade. Elas servem para asfixiar o tráfico, né? Para apreender armamento, para causar prejuízo. Não dá para acabar com o tráfico, pura e simplesmente, né? Mas dá para asfixiar, dá para dificultar, dá para gerar prejuízo, né? O ano passado, 2019, a Polícia do Rio... A Polícia do Rio bateu o recorde de apreensão de fuzil. Quanto custa um fuzil? Né? Isso é dinheiro que o traficante está perdendo. Né? Fuzil que está caro. Né? Em torno de 800, 779 fuzis apreenderam no passado. Pois é. Então, se você simplesmente não faz nada, né, como já aconteceu no Rio, o dinheiro vai entrando cada vez mais, vai se investir cada vez mais em armamento, né? Exatamente o que nós vimos acontecer, né? Lá no governo Brizola, quer dizer, o dinheiro começou a entrar cada vez mais para o tráfico e eles resolveram fazer o quê? Vamos investir em arma, né? Porque é com arma, porque o Rio nunca teve uma facção só, né? Sempre teve, diferentemente de São Paulo. Então, vamos investir em arma para a gente poder sobrepujar a facção adversária. O que aconteceu? Chegou um momento, nos anos 80, 90, 80 para 90, início dos anos 90, que o tráfico já tinha fuzil e a polícia do Rio de Janeiro... Usava 38, né? Então, você imagina, agora não, claro, agora a polícia já se armou melhor. Mas veja, né? Então, quer dizer, o traficante vai estar sempre na frente, né? Ele vai estar sempre na frente. Aí depois do fuzil, aí vem aquela arma que derruba helicóptero e vai indo, né? Sim, aí quando voltar a poder usar helicóptero, eles já vão estar preparados para isso, para derrubar os helicópteros. E aí vão se expandindo cada vez mais. Monteiro. Né? Fala, Márcio. Como? Marcelo. O Márcio que te faz uma pergunta. Me ocorreu algo agora. Isso não seria o embrião? Embrião não, já está bem desenvolvido. De um tipo de as Farc? Já em processo de gestação bem avançado? De umas Farc? Sim. Sim. Eu vejo... Aliás, historicamente, tem contatos entre o tráfico do Rio, né, e as Farc, né? Um dos nossos grandes chefes do tráfico no Rio de Janeiro, muito famoso, o Fernandinho Beiramar, ele foi preso na Colômbia, né? Ele tinha contatos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Então, é muito preocupante. O PCC, né, que não é do Rio, né, hoje é uma multinacional, né? Não é que ele tenha ido além dos limites do estado de São Paulo, ele já ultrapassou a fronteira do Brasil. Então, E hoje... Fala, Márcio, fala. Assim, eu disse isso porque dá a impressão seguinte, de repente, será a Araguaia que não deu certo? É possível, né?
São os políticos, são ONGs, são partidos políticos, quer dizer, o conteúdo político está aí. Não há dúvida, não há dúvida. Aqui no Rio é inegável a simbiose entre certos setores da esquerda, vamos dizer assim, e certas ONGs e o tráfico de entorpecentes. Você percebe, e uma parte da mídia, você percebe esse alinhamento, né? Existe uma determinada favela no Rio de Janeiro, um complexo de favelas famoso, que é o Complexo da Maré, né? Em que uma vez uma liderança, não vou dizer o nome aqui, uma liderança da Polícia Civil comentava comigo e com outras pessoas, podem reparar, qualquer operação na Maré, no dia seguinte tem primeira página do Globo, chamada no Jornal Nacional, artistas revoltados, dizendo que o povo de lá está sofrendo, ONGs pedindo para que a polícia não entre mais, fazendo isso que fizeram agora no Supremo, né? Mas de uma maneira mais informal. Né? O Globo, após uma operação na Maré, o Globo colocou na primeira página, não sei se vocês lembram disso, né? Isso foi ainda foi 2019, ou talvez já no início desse ano, já não lembro bem. Né? Desenhos, imagina, olha aqui, estelionato. Desenhos feitos por crianças me lembro. da Maré, mostrando que coisa terrível que era a polícia. Aí no desenho, né, o Sheila perguntava sobre os helicópteros, no desenho aparecia o helicóptero, a arminha lá do policial no helicóptero, o tirozinho saindo assim, aquela linhazinha pontilhada, atingindo lá uma senhorinha com uma criancinha assustada do lado. Só quem não aparecia em desenho nenhum era o traficante. Curioso, era o traficante. Não? O traficante não aparecia. Não tinha bandido no desenho. Né? Aí... Aliás, né, Marcelo? Para a imprensa carioca, ou pelo menos grande parte dela, né, o traficante também não existe, né? Porque sempre que há um dano colateral, que morre alguém, lá a bala é da polícia, né? Nunca é do traficante. Nunca é do traficante. Tiroteio. E até me surgiu agora que tu falaste há pouco da senhora, aquela que protegeu o filho nessa briga de gangues pelo São Carlos lá. O que disse a imprensa e o que está dizendo a imprensa sobre essa cena? Nada, não. Esse assunto morreu. Morreu. Nesse caso, como todo mundo sabia que a polícia estava proibida de ir ao local e que os tiros de ambos os lados eram de traficantes, né? Quer dizer, traficante da facção A e traficante da facção B. Então todo mundo sabe que ela foi morta por tiro de traficante. Então, apareceu lá no dia ali, depois já vai para o cantinho inferior da página 53 e depois sumiu. Sumiu, acabou. Que loucura. Né? Se houvesse alguém, a possibilidade de dizer que foi tiro de um policial, ia ter campanha, faixa, cartaz, todo dia na imprensa, quem matou a dona fulana, quem matou a mãe do menininho, o menininho ficou órfão por culpa da polícia. Essa leoa que salvou o filho. Isso. Mas como não dá, nesse caso, não dá para dizer que foi da polícia, morreu. O assunto está lá, relegado ao fundo do baú. Né? E a imprensa, o que diz sobre a decisão do STF? Essa nós sabemos, a extrema imprensa. Sim, a imprensa apoia, né? Quer dizer, uma parte, a extrema imprensa, né? Uma boa parte da mídia mainstream apoia essa decisão. E ainda teve o descaramento, quando houve esse episódio onde morreu essa moça, de dizer que não foi, que a decisão do Supremo não teve nada a ver com isso. Tá? Eu vi o subsecretário de Polícia Civil sendo entrevistado na Globo News e o entrevistador, o jornalista, tentando desmenti-lo, né? E ele dizendo, olha, nós temos, isso, apuramos que foi isso. Não, mas não foi assim. Ele disse, não, mas estou dizendo que foi assim, né? A nossa apuração está dizendo que foi isso e tal. E eles tentando desesperadamente dizer que não, né? Que o Supremo não teve responsabilidade, né? O Supremo teve total responsabilidade, né? Como eu disse na ocasião, numa entrevista a uma emissora de rádio, essa conta vai para o Supremo. A conta dessa morte aí, dessa mãe, tem que ir para o Supremo, né? É culpa deles, da irresponsabilidade deles, né? Proferirem uma decisão dessas, absurda, sem amparo legal, né? Quer dizer, duplamente absurda no conteúdo e absurda porque não tem amparo na lei, eles não têm legitimidade para fazer isso, né?
Esqueceram aquela regra básica que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que tiver previsto na lei. Tudo com base em matéria jornalística, Silvio. É um negócio absurdo, né? Absurdo. Você pega ali, o ministro decide, não, porque saiu no Globo, que teve... Aí você vai ver, olha, efetivamente, desses casos aqui de inocentes atingidos, em quantos deles está comprovado de que a bala partiu do polícia? Um. Ah, então tá bom. E os outros 79? Não, os outros... não tem conclusão nenhuma, né? E eu fui promotor de júris, Silvio. Mas é outra coisa, né, Marcelo? Diga. E há uma coisa que ele sempre esquece de dizer, mas vamos lá. Então vamos pegar e vamos que muitas dessas mortes fossem por bala da polícia. Mas ele sempre esquece de dizer que estava num confronto, que havia um tiroteio, que havia um traficante armado de fuzil no outro lado. Exatamente. Né? E que é a obrigação da polícia prender esse cara que está com um fuzil no meio da rua. Pois é. Eu fiquei imaginando o seguinte, né? Eu sempre gosto de me transportar mentalmente para fora do Brasil. E aí você imagina o seguinte: você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em qualquer lugar do mundo, né? E existe um determinado bairro, subúrbio, territórios, vilarejo, enfim, em que a comunidade, os moradores estão subjugados por um grupo de criminosos, por uma facção do crime organizado fortemente armado, que domina aquele local, né? Domina, coloca barreiras, como aqui no Rio é comum a polícia ter que retirar em Vila Kennedy, né? Que é uma favela plana, não é morro também, e eles colocam barreiras e impedem qualquer veículo de chegar, né? Então, um morador lá, um trabalhador, a imensa maioria da população, né? Passou mal, dor no peito, né? Suspeita de ataque cardíaco, precisa de uma ambulância, vai morrer, né? Vai morrer, porque não entra ninguém, né? E aí a polícia vai lá e... Aí você pensa o seguinte, né? Uma ONG, um representante de uma ONG, num programa que eu participei, teve a cara de pau, né? De dizer o seguinte: isso aí, essa ação para o Supremo proibir a polícia, foi um pedido de socorro das comunidades ao Supremo. Então você tem uma comunidade dominada por bandidos e o pedido de socorro não é tirem os bandidos daqui. O pedido de socorro, na cabeça maluca desse sujeito, é tirem a polícia daqui, não deixe a polícia entrar, né? Então, veja que coisa, que inversão de valor. O sujeito disse isso no programa para mim. Né? Isso é um pedido de socorro da comunidade. O pedido de socorro não é tira o bandido, pelo amor de Deus, é tira a polícia. Né? Então, veja, como se os bandidos tratassem. Como se os bandidos tratassem os moradores como cidadãos, né? Conta para nós um pouco como é que é esse tratamento. Eles escolhem. Olha, eu tenho tanta história para contar lá dos meus 16 anos de júri na capital. Eles escolhem a menina, a adolescente, né? Filha do trabalhador, filha, às vezes, de um sujeito religioso, tal. A adolescente mais bonita, mais atraente. O traficante escolhe a menina, né? Nosso público é inteligente, eu não vou precisar explicar, escolher para quê, né? Todo mundo já entendeu, né? Aí o que você diz para esse pai, né, que teve a filha escolhida pelo traficante, né? Poxa, a polícia pode me acudir? Não, meu amigo, a polícia está proibida de entrar aqui na comunidade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Cor de roupa, Márcio. Cor de roupa, Silvio. No Rio, em algumas comunidades, o morador não pode usar, por exemplo, numa comunidade dominada por uma facção rival do Comando Vermelho, o morador não pode usar vermelho. Se ele sair na rua com roupa vermelha, ele vai ser punido. Né? Eu já vi coisas horrorosas. Eu já vi um filho ser morto porque foi visitar o pai. Ele morava em uma comunidade, 2 morros, né? Um em frente ao outro, com a avenida dividindo. Só que o morro da esquerda era da comunidade X e o da direita da comunidade Y. Aí o rapaz foi visitar o pai, né? O pai que ele não conhecia, foi conhecer aos 18 anos de idade, e fez amizade, queria estabelecer um relacionamento com o pai que ele nunca tinha tido, né? O pai separou-se da mãe quando ela estava grávida do menino. O menino, trabalhador, estudante, 0 antecedente, nada. O pai também, né? Foi lá visitar o pai. Os traficantes acharam uma afronta
um sujeito que mora numa comunidade dominada pela facção rival colocar os pés na comunidade dele. Então, o menino foi assistir um jogo de futebol na casa do pai, né, pela televisão, no domingo, e aí eles arrancaram o menino da sala, na frente do pai, levaram para uma praça, digamos assim, né, ali, reuniram toda a comunidade, porque era para dar o exemplo, e amarraram ele atrás de um carro, de uma maneira que a boca dele ficasse no cano de como é? De descarga, né, de escapamento ali do carro. Descarga. E foram arrastando o veículo, né, até o rapaz morrer, né? E, mas a Constituição não diz que não tem pena de morte no Brasil? A grande pergunta, a Constituição não diz que não tem pena de morte no Brasil? Ah, pois é, né? Que estranho. E o pai teve mas a polícia não pode ir lá em juízo e dizer que não sabe como o filho morreu. O pai teve que dizer em juízo que não sabia como o filho tinha morrido, né? Quando a audiência acabou e foram todos embora, né? Em algum canto do corredor do fórum, e voltou, e chorando, ele dizia para o juiz e para mim: os senhores sabem que eu menti, né? Foram eles mesmos que mataram meu filho. Mas eu não posso dizer isso, porque senão eles me matam, né? E chorava. Bom, todo mundo chorou, né? Nesse dia, lá no meu tribunal, todo mundo chorou. Agora, é isso. E esses desgraçados têm agora a opção do Supremo para agirem impunemente, né? E implantarem, como sempre implantaram, o terror nas comunidades, sem que a polícia... A polícia é a única esperança dessas pessoas. A polícia, com todos os seus problemas, é a única esperança desses moradores, né? O que o Supremo está dizendo para eles é o seguinte: o morador do Leblon tem direito a policiamento, o morador da Barra da Tijuca tem direito a policiamento. Você, meu filho, você não. Você que se dane. Você que mora no morro. Você que vai se arranjar, que se arranje. Ô, Marcelo, eu achei curioso a informação que você deu de que a decisão do Supremo foi em cima de recortes, notícias de jornal. Quer dizer, e o fake news, como é que fica? Não tem mais? O Supremo perdeu o medo do fake news? Quando a fake news é produzida por eles, aí ela tem valor de prova, né? O que tudo indica. Porque como é que é? Produzida por eles ou por quem eles apoiam. Como é que ela está confiando em qualquer notícia? Pois é. Uma decisão dessa. É uma barbaridade. É um momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Em termos de segurança jurídica, de tudo. É um momento. O Supremo se tornou o maior problema do país. Hoje o problema do Brasil se chama o Supremo. E por isso eu não tenho dúvida disso, Sheila. Não tenho dúvida disso. Nós temos que transferir esse problema para o Senado. O Senado tem que resolver isso. Ele tem que ser. Acho que o ataque que tem que ser feito é dirigido ao Senado. Tem que falar, peticionar, porque o senador, ele é acessível. É o contrapeso que não está funcionando, né? E ele volta para a comunidade, ele volta para a cidade dele, ele volta lá para as pessoas têm contato com esse tipo, com o parlamentar. Mas, Sheila, já que nós falamos de fake news, vou mostrar aqui o livro um dos livros do momento aí que está sendo muito bem vendido e que os dois, né, tanto o Marcelo como o Sheila, já fazem parte do livro. Fala para nós um minutinho aí do Inquérito do Fim do Mundo, Marcelo, eu estou mostrando aqui, fazendo propaganda. Fala para nós um pouquinho aí do Inquérito do Fim do Mundo. Por coincidência, anteontem eu estava relendo o capítulo do Sheila, né, mais uma vez brilhante aí, falando sobre ativismo judicial. E aí, nosso livro está tendo uma receptividade muito boa, né? Uma obra assim que, à primeira vista, seria um livro jurídico, né? Mas que, na verdade, a gente quis fazer, não é, Sheila? Uma coisa com um objetivo mais amplo, né? O meu capítulo, por exemplo, é uma tentativa de explicar para o leigo coisas que não fazem parte do discurso do dia a dia da população, como o sistema acusatório, por exemplo, né? É importante que a população saiba que, dentre outras ilegalidades, o Supremo está rasgando o sistema acusatório nesse inquérito absurdo, né? E as pessoas não sabem o que é isso, né? Divisão de funções, polícia, Ministério Público. Conseguisse traduzir para a língua coloquial, com certeza. Eu quis fazer isso. Eu tentei. Não sei se eu consegui, mas eu tentei. Conseguiu, com certeza. E
Tá aí, o livro, né, Sheila? Está indo muito bem, já 2 tiragens esgotadas. Fazendo, então, já que nós falamos no livro de vocês, fazer a propaganda, né? Entre na nova livraria da Tribuna Diária, www.tribunalivros.com, que lá vocês vão encontrar o livro do Marcelo e do Sheila para comprar. Isso, Inquérito do Vamos Fim do visitar Mundo. E comprar, né? Adquirir obras na livraria da Tribuna. Eu acho que o nome do livro foi muito feliz, né? Inquérito muito do feliz. Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. A capa é maravilhosa. A capa é fantástica. A capa fantástica. É sensacional. A capa é fantástica. E revela exatamente o que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, o Supremo hoje é o grande problema do Brasil. E é um problema, você vê isso. É isso que o Sheila falou, né? Você imagina. Hoje eu vou dar aula, essa semana, amanhã, nesta semana, enfim, eu recomeço online as aulas na faculdade, né? E eu vou dar uma aula sobre inquérito, em que esse inquérito aí vai ser uma referência sobre o que não fazer, né? Como não fazer um inquérito, o que está errado, né? Tudo. É isso. Um inquérito instaurado pelo Supremo, né? E eu fico imaginando, eu sou professor de processo penal, não sou professor de direito penal já há muitos anos, eu fico imaginando um professor de direito penal, né, tentando explicar para a turma a coisa mais básica, que é o princípio da reserva legal, né? Aí um aluno vai dizer, professor, mas o Supremo não criou um crime aí através de tal de fake news? De 8-3, né? Uma tal de... Não, o negócio da homofobia primeiro, mas agora está criando fake news que não é previsto como crime também. Como é que é isso, né? Como é que é isso? Eles estão destruindo os preceitos mais básicos, né, da nossa tradição jurídica. É uma coisa impressionante. Não, mas é uma coisa estratégica, realmente. Nós estamos mais praticando direito. Por quê? Porque o direito romano-germânico faz parte da base dessa cultura ocidental. Que entra a filosofia greco-romana, que entra a moral judaico-cristã, e o direito nosso faz parte disso. Isso é um ataque à nossa cultura ocidental, com certeza. Isso é uma revolução cultural em que eles querem mudar as bases de toda a sociedade. Toda a sociedade, em relação a costumes, a relação a tudo. E os exemplos estão aí, a toda hora. Então, o princípio da reserva legal. Isso é o direito tradicional do nosso direito. Está fadado a ir embora. No final dessa história, eles ainda vão criar o fake news. Eles vão definir o crime de fake news. Vai existir. No final da história, todos os ingredientes estão colocados. E não tem princípio da reserva. E isso tudo está sendo jogado na lata do lixo. Rapidamente. É impressionante. E isso é estratégico. Isso é uma ação. Eu sempre digo, quer dizer, a esquerda estava fazendo isso. Mas aí o que aconteceu? A esquerda saiu do poder. Isso. Então, o quê? O Supremo... Será que saiu? Será que saiu? Não, ficou no Supremo. É o último existência. Exatamente, exatamente isso. Em certa medida, é um ato até de desespero da esquerda. Né? Porque todas aquelas teorias, vê, a função contramajoritária da jurisprudência, aquilo ali é o discurso da teologia da libertação. Isso. A preferência pelos pobres, a vocação pelos pobres, pelos fracos, né? É exatamente aquilo aqui. Aquilo é um discurso marxista muito bem disfarçado, muito bem elaborado por juristas da Alemanha, juristas americanos. Aquilo ali é o velho discurso da esquerda. O que o Supremo faz é revolução cultural. Ele faz política. Ele está fazendo política, e o que ele pode fazer? Desestabilizar a sociedade, desestabilizar o governo. É isso que ele está fazendo. A sociedade, vê aí o Rio. Já não bastava criar a instabilidade nos contratos, que hoje ninguém sabe que se vale ou não vale uma cláusula. Sistema financeiro. Você não sabe se vai valer ou não vai valer aquela cotação. E agora, a própria sociedade em si, quer dizer, o Rio de Janeiro, agora a polícia não sabe se vai poder entrar no morro ou não. Voltando para esse tema aí, vamos voltando para o tema aí, Marcelo. E você mora lá e você é um grande professor de processo penal. Direito de família.
promotor do júri que muitos anos ali viu esta realidade dia a dia. A pergunta de quem não mora lá, né? Embora seja um apaixonado pelo Rio de Janeiro, acho que a cidade realmente, que se alguma merece o nome de maravilhosa, é ela. O que você, como carioca, diz? Tem jeito o Rio? Tem como resolver esses problemas de criminalidade lá? Olha, veja só, Silvio, nós estávamos ao longo de 2019, nós estávamos indo bem. Nós tivemos redução em todos os índices de criminalidade. Em alguns delitos, a redução foi impressionante. Então, por exemplo, homicídio. Foram 1.000 homicídios a menos. 1.000 vidas foram salvas. 1.000 vidas salvas. Roubo de carga. Roubo de carga nós chegamos num determinado momento, antes da intervenção federal, em que nós estávamos preocupados com a possibilidade de desabastecimento. Porque algumas empresas transportadoras disseram, se continuar assim, meus caminhões não vão mais para o Rio de Janeiro. Né? Não vão mais. Né? Bom, se começar, vai faltar, né? Nós só vamos poder consumir o que o Rio de Janeiro tiver para oferecer. Né? Então, e nós tivemos uma redução de mais de 35% no roubo de cargas. Tivemos crime. E eu estou falando de 2019, eu não estou nem falando de 2020, porque em 2020 você tem essa questão da pandemia, diminuição do movimento na rua, então é um ano que tem que ser estudado assim com mais cuidado. Né? Mais cuidado, claro. Mas 2019, né, a redução... A vida é normal. Tudo, né? Só teve um índice que aumentou, e esse índice é que esse pessoal não perdoa. Aumentou o índice, o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. Esse subiu. Esse nunca foi tão alto. E aí... E esse tem que ser aplaudido. O Sheila estava perguntando, né? O que leva... É isso, né? É isso. Uma política em que o criminoso que atira no policial morre, né? Uma vez perguntaram para um oficial da PM aqui, fazendo pós-graduação na Espanha, né? E dizendo, no Rio de Janeiro, num ano, foram, sei lá, 500, 600, é um número enorme de confronto de polícia com bandido, uma coisa inacreditável, né? E morreram quanto? Nesses 700 confrontos, eu não estou falando dos números exatos, mas enfim, nesses 700 confrontos, desses que entraram em confronto com a polícia 700 vezes, morreram quantos? Morreram 300, né? 40%, 280, uma coisa assim. Né? Aí ele pergunta, e que Espanha? Ano passado foram... Aí o espanhol responde assim, ano passado foram 3 confrontos de bandido atirando na polícia. Né? E foram quantos mortos? Ele vira-se para o brasileiro com uma cara muito espantada e diz assim, 3, né? Porque aqui na Espanha, o bandido que atira na polícia morre. Né? Como, aliás, eu não conheço nenhum... Ele fala assim, não conheço nenhum outro país da Europa que seja diferente. Bandido que atira na polícia morre. Então, 100%. 3 confrontos, 3 mortos. Né? Proporcionalmente, até que lá no Rio está morrendo menos bandido. Né? Porque se em 700 confrontos só morreram 300 bandidos, então, não tem coisa mais óbvia do mundo, né? Mas, atira na polícia, ele vai morrer, né? Ou o policial vai se deixar abater, né? Vai deixar se ele deixar abater. Então, mas teve uma procuradora da República que defendeu essa tese. Pode atirar depois. Graças a Deus aposentou, né? Primeiro você morre, depois você reage. Atira. Reação póstuma. Mas isso é uma coisa fantástica. E eles colocam, Sheila, eles querem colocar essas mortes de criminosos que reagiram à polícia na rubrica de homicídio, sem fazer qualquer distinção. Você não pode fazer isso. Isso é errado. Né? Claro que não. E a legítima defesa tem a presunção da legalidade. O ato é lícito. O ato é lícito. Claro. É excludente. Mas isso, Marcelo, é uma coisa, eu já escrevi vários artigos sobre isso, tu conheces ele, né? Há muito tempo se faz uma manipulação da estatística a respeito disso, né? Aí você pega lá o ano de 2017, nós tivemos 65 mil homicídios, sendo que destes 65, em torno aí de 4 mil, né? Menos de 10%, em torno de 8%, foram em confrontos com a polícia. E assim, a polícia é violenta, a polícia... Não, pera um pouquinho. E os outros? 98. Os 92. Quem é que praticou? A bandidagem. Então, quem é que é realmente violenta, matadora? É a bandidagem ou a polícia? Claro que é a bandidagem, né? Mas ele sempre faz essa distorção, com certeza. A estatística virou a meretriz do argumento jurídico. E
científico, né? Porque ela é fraudada na coleta, ela é fraudada na leitura, ela já inicia a captação de dados, já é tendenciosa. Hoje, estatística é um negócio assim que é totalmente manipulada, né? E você está no meio de um debate, de uma palestra, a pessoa te atravessa um dado estatístico, se você não derrubar aquilo, você não pode continuar, porque ela quebrou teu argumento. Só que aquilo ali pode ser todo maquiado, como por exemplo, como o Diego PS mostra na obra dele, a estatística sobre encarceramento. Que os dados o Bruno Carpes. É correto, mas a leitura é completamente equivocada. Agora, como é que você faz no meio de uma palestra, de um debate, se ele te apresenta isso? Aqui, tá essa estatística. Quebrou, então virou um quebra-mão, um mata-burro. Por isso que eu digo. Eles quiseram fazer isso aqui no Rio, pessoal da Universidade Federal Fluminense, dizendo, olha só, está provado que com a proibição da polícia subir morro, a criminalidade diminuiu. Eu falei, peraí, mas como diminuiu? A criminalidade vinha diminuindo desde 2018, né? O único índice que antes crescia e agora efetivamente diminuiu foi o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. Claro, porque se a polícia não faz mais operação, evidentemente está morrendo menos. E que não é crime, né, Marcelo? E que não é crime. Pois é, e que não é crime, né? Mas, gente, a conversa está maravilhosa, né? Podemos até em outra oportunidade chamar o Marcelo de novo, mas nós já estamos aí com quase 1 hora de live. Então, encaminharia para que o Marcelo fizesse suas considerações finais, para a gente encerrar, então, nossa gravação da live de hoje. Marcelo Rocha Monteiro, grande amigo, componente dos quadros do Ministério Público para a Sociedade, o que é uma honra para todos nós. Queria agradecer ao convite, é uma alegria muito grande estar aqui com esses 2 colegas tão queridos, né? Silvio e eu temos uma parceria de longa data, né, Silvio? Longa data, Marcelo. Aqueles projetos de reforma do Código de Processo Penal, a gente sempre 99, 2000, 99. Isso, mais de 20 anos, né? Combater essas mudanças na lei, porque o legislador brasileiro tem uma tendência quase irresistível, né? A só mudar a lei para favorecer mais o bandido. Que é exatamente dentro dessa linha que o Schiller também aponta, né? Aí de revolucionar a sociedade, né? De destruir a civilização ocidental para construir, eles não sabem o quê, né? Na verdade, o que querem construir, eles não sabem, mas eles querem destruir a nossa civilização, né? E não há maneira melhor de destruir a civilização do que deixar a criminalidade aumentar de forma impune, né? Bom, então dizer mais uma vez que é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Com o Silvio, que é meu parceiro de longa data, aí, mais de 20 anos, estivemos juntos lá acompanhando a reforma, projetos de reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, né? Sempre nos preocupando com essa tendência, né, do legislador brasileiro a trazer quase sempre inovações legislativas que favoreçam o criminoso, né? Parece que a ideia é sempre essa, de deixar o criminoso cada vez mais livre, né? Cada vez mais impune, dentro dessa linha aí que o Schiller, né, sempre lembra, né, dessa visão revolucionária, né, de acabar com a sociedade ocidental, com a cultura ocidental, não é? E com os valores, né? Nada melhor do que acabar com os valores de uma sociedade do que deixar a criminalidade correr solta, né? Isso também faz parte do projeto revolucionário. O projeto revolucionário, ele sabe o que ele quer destruir, né? Ele quer destruir a civilização ocidental, né? Ele não faz muita ideia do que ele quer construir, se é que ele quer construir alguma coisa, mas ele quer destruir a nossa sociedade. Então, muito obrigado ao Schiller, parabéns ao Ministério Público Pró-Sociedade por mais essa iniciativa. Essa é uma associação da qual o Brasil, sem dúvida alguma, precisava, né? E eu fico muito feliz de ser integrante dela. Então, um grande abraço, Schiller, um grande abraço, Silvio. Obrigado. Muito obrigado. Bem, então, agradecemos a presença do Marcelo Rocha Monteiro, Márcio Schiller e eu, Silvio Munhoz, fizemos mais este Sociedade em Pauta, né, e pedimos a você que se inscreva no canal, que curta e compartilhe. Tá? E até o próximo Sociedade em Pauta.